Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui para a nossa reunião quinzenal do Projeto Alma e hoje a nossa convidada é a Gabriela Bravin, vai conversar com a gente aí, compartilhar sobre a técnica que ela vem estudando e trabalhando aí nos últimos anos. A gente está bem curioso para aprender com você, Gabi. A palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, Rô. Obrigado a todo mundo, né, por esse espaço criado para a gente poder compartilhar, né? Rô falou que sou médica veterinária, mas agora eu começo a rir que quando a gente começa a estudar, a gente sai um pouquinho da zona de conforto, né? Então eu comecei a me aprofundar mais no assunto e eu entendo que esse assunto sobre conexão consciente, campo energético e cura vai ser sempre um assunto recorrente, né, de acordo com a nossa proposta aqui no grupo. E eu coloquei ele como linha de direcionamento, mas quero deixar vocês bem à vontade, assim, para perguntar, para expor, para compartilhar alguma coisa, né? Essa dinâmica que envolve a nossa conexão com humanos, né, com outros seres humanos e com animais, ela está diretamente relacionada ao nosso desenvolvimento de consciência. Então, quanto mais nós trabalhamos isso em nós, né, essa conexão conosco, né, mais torna-se forte a nossa conexão com o todo, que é algo que a gente vem trabalhando juntos aqui. Pode passar para mim, não, por favor. Então, só para a gente ter uma visão geral, eu coloquei alguns pensadores, algumas pessoas já conhecidas, né, sobre essa dinâmica de tornar consciente, né, de nos tornarmos conscientes. Então, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Aquele que olha para fora sonha, e aquele que olha para dentro desperta. Jung, depois só voltando para o seu interior, o homem chega à sabedoria e se realiza como pessoa. Sócrates também fala sobre, né, esse desenvolvimento de consciência. E todos nós podemos manifestar as propriedades de um campo de consciência que transcende o espaço, o tempo e a casualidade linear. Stanislav Grof. Por que que eu coloquei essas ideias aqui, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar um pouco o desenvolvimento de consciência, esse é um movimento que todos nós estamos tendo, né, no momento, a gente começa a se deparar com a nossa realidade, o que está dentro da gente. Então, as coisas começam a parecer mais claras no sentido da nossa compreensão do todo e de nós mesmos. E isso é muito importante quando a gente fala de campo eletromagnético e cura, porque a nossa cura, a nossa estabilização energética, visto na cultura através dos chakras, né, visto em todo o campo da ciência, quando a gente consegue estabilizar o nosso campo energético, a gente consegue ser um canal, né, um facilitador da cura em outras pessoas e nos animais. Só que como é tão intrínseca a ligação que nós temos um com os outros, se a gente não trabalhar na gente, não tem como ajudar outra pessoa, né? Porque tudo que nós vemos no outro faz parte da percepção que nós temos em relação àquilo. Então, eu percebo cada um de vocês de uma maneira, assim como a Rô, a Alessandra e todo mundo percebe cada pessoa de uma forma, de acordo com as experiências que ela vive e com todo aquele registro que ela tem na memória dela. Então, eu acho que é um pouco simples a gente pensar que não precisamos ter cuidado, né, com a nossa conexão com nós mesmos no momento de todo o processo de cura que a gente tem que abranger. Pode ir. Obrigada.
Então, só para a gente trazendo esse tema, deixa eu só fechar um negócio aqui que minha tela tá toda embolada e eu não estou sabendo mexer nela aqui. Melhorou. Todo o nosso processo de cura é quando a gente se cura, cura os outros, né? Então, você cura os outros curando a si mesmos. E existem vários livros, várias técnicas, na verdade, que nos levam a esse processo de cura, né? Tanto se a gente for falar da constelação que traz para a consciência o que estava acontecendo, né? Em nossas linhagens, se a gente falar na parte da cura com as mãos, do reiki, tudo isso é uma cura que acontece, mas antes disso nós temos que nos preocupar com o que está dentro de nós. Então, a importância da nossa consciência, ela é muito fundamental quando a gente conecta isso com todas as técnicas que todos nós trabalhamos. Inclusive porque técnicas que nós trabalhamos envolvem o corpo físico mesmo, né? Que na ciência a gente trabalha em corpo físico e corpo sutil, não devia separar dessa maneira, mas é separado, então vamos falar da forma como é separada. Mas quando a gente busca essa conexão, nós equilibramos o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. E aí, assim, nós somos capazes de conectar com uma essência, né? E a essência, que é a conexão com o divino, que quando estamos em contato com os animais, ela parece que se torna muito mais amplificada do que o normal. Então, isso tudo está envolvendo a nossa ciência, está envolvendo a medicina, está envolvendo todas as relações e reações fisiológicas de um organismo. Então, quando a nossa cura é o start para a cura dos que estão em todo o nosso convívio, isso vai acontecer porque nós nos conectamos através dos nossos campos energéticos. A gente já falou sobre campo unificado aqui, falamos sobre a nossa aura, né? Toda essa conexão que a gente tem. E só para trazer, Einstein sabiamente disse que o futuro da medicina será a medicina das frequências. E como nós somos capazes de elevar ou amplificar ou mudar a nossa frequência, essa medicina é uma medicina que hoje ela se torna primordial, principalmente eu falei que era um parênteses, né, quando a gente fala de inteligência artificial, que é maravilhoso, mas o que fica entre um ser humano e outro, entre um animal e um ser humano, é a essência do que nós realmente somos. Então, se a gente for pensar, embora os médicos trabalhem para curar o corpo físico, eu trouxe algumas citações desse livro. Ele é interessante, a autora traz algumas referências, né? Mas trouxe para a gente elucidar bastante isso, e eu acho que é um tema muito importante, porque eu entendi que com o desenvolvimento da consciência, a gente consegue cada vez melhorar mais ainda os nossos tratamentos. Então, embora os médicos trabalhem para curar o corpo físico, a cura completa das feridas energéticas e emocionais que precipitam doenças e lesões físicas só podem ser atingidas quando cada um trabalha no laboratório da própria vida e do próprio corpo. Por que que eu trouxe isso daqui? Para a gente refletir sobre o seguinte: a cura, ela também acontece quando nós permitimos e quando o corpo permite. Porque muitas vezes alguma lesão e alguma doença, ela se manifesta para trazer não só uma cura física, mas sim uma cura emocional. Então, nós não somos capazes de decidir o que será curado quando nós trabalhamos com energia. Nós trabalhamos com a intenção de cura, mas o corpo, ele tem inteligência inata, conexão com o divino, com Deus, né? Da forma como cada crença permite a gente se conectar, e essa conexão vai permitir a cura que é necessária para a nossa evolução de consciência. Isso tanto para nós seres humanos quanto para animais. Lembrando que animais, a gente tira um pouco dessa confusão mental que nós temos, mas a cura ela também é muito favorecida em relação a isso.
A vibração pessoal catalisa a comunicação direta corpo a corpo. A cura, na verdade, é a comunicação telepática livre de pressões entre almas e corpos. A palavra telepática às vezes traz para a gente um pouco de, não sei se seria a palavra misticismo, né? Mas às vezes a gente coloca isso como algo que seria sobrenatural. Mas na verdade não, ela acontece no campo energético em todas as suas camadas. Então, nós já temos essa consciência, e eu acho que é importante transpor isso para as outras pessoas, vendo seres humanos e animais de uma maneira única e avaliando como um todo e tudo que está em torno deles. Então, a gente tem uma visão holística de cura quando nós trabalhamos com a parte de energia. Quando muda a sua forma de ver as coisas que você vê mudam. Essa frase de Max Planck, para mim, tira todas as limitações que a nossa mente impõe à cura de qualquer indivíduo e a todos os processos de cura, porque a gente consegue transpor essa barreira do que é conhecido e aceitar coisas novas que vão vir para o processo de cura. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta outras pessoas. Por que que eu estou falando isso tudo da maneira como eu estudo? O que seria a nossa presença? Seria como se nós tivéssemos mais de nós mesmos, em essência. Então, remove as interferências que existem ao nosso redor e a gente consegue se conectar com algo mais profundo, né? Com a nossa alma. E essa conexão, essa presença que a gente assume, ela também amplifica todos os processos de cura, tá? Então, Nelson Mandela já ajuda a gente refletir um pouco sobre a autoconsciência e a forma como a gente deve perceber a cura e todas as conexões que nós temos em relação a isso. Já que eu trouxe, então, essa parte de cura, da importância do trabalho que nós temos sobre corpo, mente e alma, que essa conexão, na verdade, ela é extremamente verdadeira e ela deve ser levada em consideração, porque eu vou dar um exemplo simples, né? Acho que todos conhecem. Se a gente pensa nessa conexão corpo, mente e alma e traz um pouco para a nossa ideia de estudos científicos, o campo eletromagnético do coração, ele tem 50 mil femtoteslas, enquanto o cérebro tem 10 mil. Por que que eu estou falando isso? Porque o quanto que as nossas emoções que são sentidas no coração, elas influenciam a nossa mente. E o quanto as nossas experiências, os nossos traumas, né, as vivências que nós temos, sejam positivas ou negativas, elas ficam gravadas na nossa mente e, consecutivamente, isso tem um reflexo ao longo da nossa vida. Então, nós temos que trabalhar a cura em campo energético, sempre pensando nessa ligação e conexão que existe entre o corpo, a mente e a alma. Pode passar, Rô, por favor? Então, só para a gente trazer um pouco para a realidade do que a gente vive, por exemplo, em acupuntura, nós temos níveis de consciência, nós temos chakras, nós temos aqui um exemplo de 7 corpos, né, que são a nossa energia, tá nesse livro da Cindy Daly, fala muito sobre isso, não é a imagem do livro, mas fala muito sobre isso. E se nós observarmos o corpo emocional, o corpo mental e o corpo físico, essas primeiras camadas, elas são fundamentais e elas são acessadas principalmente através do toque, né? Do toque, dos sentidos que nós temos com o ambiente, que são nossos 5 sentidos, porque uma vez que a gente tem um trauma, seja ele físico, né? Eu lembro muito
da Rô, de uma aula dela que ela deu sobre neurociência, na verdade, estava falando do cérebro, né, da neuroplasticidade, do sistema de comportas e tudo mais. Eu lembro de um vídeo que ela colocou do lutador e quando ele olhou a perna dele, como que a reação, né, como que aquilo se transformou. Então, tudo que a gente presencia enquanto os cinco sentidos que nós temos pode amplificar é, as alterações energéticas que nós temos no nosso corpo sutil. Então, isso é muito importante e é uma conexão muito grande que nós temos realmente do corpo físico com o nosso corpo, né, sutil, a nossa energia sutil em si. Passa, por favor, Rô. E aí, trazendo para o que eu tenho trabalhado agora, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, assim, no último ano, mais especificamente, né? A medicina bioenergética, ela trabalha basicamente no campo eletromagnético, não só do coração, mas como existe essa conexão coração-mente, né, e em relação ao nosso corpo, mente e alma, esse campo eletromagnético ele sofre alterações uma vez que ocorrem alterações na fisiologia do organismo. Então, a técnica, ela basicamente remove interferências no campo eletromagnético que nós temos, seja através do processamento de emoções ou através de toque em pontos específicos que mudam e reorganizam, né, reequilibram o nosso campo eletromagnético. Isso às vezes é percebido através de alteração da pulsação desse campo, não é nenhuma novidade para nenhum de nós, mas ela basicamente trabalha nisso. Então, ela tira como se desse um estímulo para o cérebro de sair do sistema simpático, né, que é de luta ou fuga, e entrar em parasimpático, que é de reparo, descanso, digestão, autocura, autorregulação. Então, às vezes nós temos traumas nesse campo, né, alterações no campo que são oriundos de maneira consciente ou inconsciente, e a técnica permite a gente trabalhar tanto o consciente como o subconsciente, e é mais uma ferramenta que a gente tem hoje para conseguir trabalhar nisso. Só para antes eu vou falar de energia, mas só para eu falei da técnica e o que que me chama atenção, porque que grande parte eu falo sempre do nosso desenvolvimento de consciência. Quando eu conheci a técnica, eu conheci por um animal que estava com uma condição muito severa e ele teve uma recuperação, apareceu aqui, teve uma recuperação extraordinária, né? E eu fiquei intrigada com aquilo dali, né? Como que era possível aquele movimento tão rápido? E aí eu comecei a estudar um pouco e a técnica, a gente tem uma linha que trabalha o desenvolvimento de consciência e outra que trabalha a técnica bioenergética. Quando a gente trabalha a técnica bioenergética e começa a estudar, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é conseguir tratar a si mesmo. Então, a gente recebe uma técnica para autocuidado. Quando a gente passa por essa fase de autocuidado, e aí eu comecei a querer me profissionalizar nisso, eu ainda sou praticante da técnica, né? Ainda estou em processo de certificação, eu tive que fazer a técnica para tratar outros seres humanos. E só depois eu consegui fazer o curso da técnica para tratar animais. Então, como essa relação entre humanos e animais e a importância é tão grande da cura, né? E a técnica eu falo que até um certo ponto a pessoa que não tem consciência, ela recebe curas extraordinárias. O corpo permite, né? Ele se cura perfeitamente. Ele tem resposta aos estímulos, mas existe um momento que a cura ela torna-se ativa. E o que que seria uma curativa? Seria aquela cura que a gente é,
começa a ter consciência e começa a entender que mudar os padrões de comportamento que nós temos é fundamental para que a gente mude todo o nosso campo energético. Então, ela começa a ocorrer de forma simultânea. Então, é só um parêntese que às vezes as pessoas me perguntam como que funciona e para quê, né? Para que serve? É porque a gente está muito conectado um com o outro. Então, vamos lá. Energia é uma informação em forma vibratória. Flui constantemente entre o coração e o cérebro, dando assistência ao processamento emocional. As experiências sensoriais, a memória, a atribuição de significado aos conhecimentos e ao raciocínio. Toda, já tem até tabela, outro dia a Rô expôs, toda emoção, ela tem uma frequência, essa frequência é medida em hertz, né? Então, toda cura começa com uma oscilação, que é a base da frequência, e cada sentimento, na verdade, cada emoção possui uma frequência. Porque se a gente for pensar, a emoção ainda é algo que vai trazer para o corpo. Então, nós sentimos no corpo algo. Então, talvez o sentir diz respeito, por exemplo, a um aperto no peito, a uma dor, mas a emoção que traz junto, essa sim possui uma frequência, e essa frequência ela vai ajudar no processo de cura ou no processo também de mudança no nosso campo eletromagnético. Aí só tem as emoções não são sentimentos, são correntes de propriedades bioquímicas que interagem com o cérebro produzindo sentimentos. A pesquisadora Cadence Pert mostra que neuropeptídeos e seus receptores são as bases biológicas da nossa consciência e se manifestam na forma de emoções, crenças e expectativas, que é basicamente isso que eu falei em relação ao que nós sentimos, né? A gente recebe uma informação, eleva a frequência, muda, né, a dinâmica do organismo, ou põe em homeostase ou sai de homeostase, e a partir daí nós temos uma manifestação. E essa conexão que a gente tem, se ela ocorrer de forma consciente, nós conseguimos mudar muitas coisas nas nossas vidas. Passe, por favor. Segundo Bárbara, a doença resulta do desequilíbrio. O desequilíbrio resulta de você haver esquecido quem você é. Então, tem tudo a ver com essa parte de desenvolvimento de consciência que nós estávamos falando. O esquecimento da própria identidade cria pensamentos e emoções que conduzem a um estilo de vida insalubre. E, finalmente, a doença. Então, a doença, ela nada mais é que uma conexão que nós temos, na verdade, como esse plano que a gente vive é físico, a doença é uma comunicação da alma com o nosso corpo, sinalizando algo que precisa ser mudado. Isso é algo um pouco mais profundo, mas ela pode ser compreendida, então, segundo a Bárbara, como uma lição que nós damos a nós mesmos, né? Para ajudar a lembrar de quem nós somos. Isso não se trata apenas do nosso corpo físico, mas também inclui como parte de um todo e, por conseguinte, o todo, já que nós temos uma conexão com tudo que existe ao nosso redor. Baseia-se na ideia de que a individuação e a totalidade são a mesma coisa, cura da alma e me transformando num canal para ajudar a alma. Então, todas as nossas curas se baseiam nessa conexão consciente que nós temos com tudo que nós experimentamos. A Cindy ainda ele fala que a doença é uma perturbação do corpo, da mente e da alma. Estou trazendo algumas citações de livros, tá? Depois eu posso passar esses livros, algum deles eu coloquei a foto. E aqui tem um pensamento importante. Toda mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança apropriada, consciente ou inconsciente, no estado mental e emocional. E, por sua vez, toda mudança no estado mental e emocional, consciente ou inconsciente,
é acompanhada por uma mudança apropriada no estado fisiológico. Isso põe a gente para refletir um pouco, que não tem como a gente pensar mais de forma linear, que existe só uma causa para a doença, que existe uma forma só da gente interpretar a situação. Na verdade, a gente tem que entender a dinâmica, agora vamos para o lado humano, animal, né? Comportamental do animal, da espécie que nós estamos trabalhando, de uma maneira muito maior do que só a gente olhar como uma doença, porque é muito comum falar, nossa, essa doença é emocional. Quantas vezes pessoas já foram no médico e recebem isso? Ou o cachorro está com alguma alteração, é comum até o dono falar, o tutor falar, problema emocional, tem muita ligação emocional, e de fato a gente tem que levar isso em consideração, mas não é unidirecional, né? São fatores que são de todas as partes, mental, emocional e consciente. Então, é um todo. Não tem como a gente mais compartimentalizar os pacientes na hora de fazer uma avaliação e pensar em campo energético e cura. E aí eu trago os princípios que hoje, isso é uma percepção que eu tenho, né? São algumas coisas que eu penso na conexão que a gente tem homem-animal. Toda conexão, né, nesse processo de cura, nesse processo que nós estamos em desenvolvimento de consciência, ela tem que levar em consideração o estado natural. Então, é o que é natural para ambos, para os indivíduos como um todo, e de forma consciente, respeitando que toda a ação ou tudo que está acontecendo com o animal ou com o tutor desse animal, que é super importante a gente conectar e fazer o link entre eles, pode acontecer de forma consciente, né? E inconsciente também, mas eu gostaria de salientar a importância da gente fazer essa avaliação consciente de que o tutor ele quer sempre o bem do paciente, né? Sempre o bem do pet. Só que talvez ele não tem consciência, não tem conhecimento que ele pode mudar o comportamento e melhorar a recuperação do animal. Então, esse bem-estar ele está relacionado à fisiologia, ao comportamento sempre. Sempre existe uma relação de troca entre seres humanos e animais, e toda relação ela é baseada nas experiências pessoais, nos traumas individuais, sejam dos tutores, sejam dos pacientes, dos nossos pacientes. Agora falando como médica veterinária, né? A cura, ela ocorre em ambos, né? É a cura de ambos, inclusive a nossa, porque não existe como você curar, às vezes, energeticamente um animal se o campo deles em algum momento tem uma conexão. Então, esse processo deve ocorrer sempre nos dois. E a nossa conexão com os animais, ela sim eleva a nossa conexão com o divino, porque eles são capazes de estar em presença muito mais do que nós, eles são instintivos muito mais do que nós, né? Nós temos a nossa mente o tempo todo criando ideias e histórias a respeito de tudo, então é a nossa perspectiva sobre alguma situação. E essa conexão não nos torna melhor nem pior do que eles, apenas nos conecta com nós mesmos, em essência, né? E nos permite aceitar o que é. Por isso, por que que eu coloquei isso aqui? Algo que eu sempre comento, né? Eu acho que eu já comentei em outra ocasião, nem sempre o que nós desejamos é o melhor para aquele indivíduo. Então, quando a gente trabalha com cura energética, a gente tem que entender que o organismo, ele sabe, o corpo sabe o que ele precisa naquele momento, o que é vital. Então, a gente não pode criar expectativas sobre aquilo dali, a gente não pode transferir a nossa necessidade de ver um resultado. A gente pode ter a intenção de cura e aceitar o que é. Ela vai acontecer da forma como tem que acontecer.
Só para trazer mais um pouquinho de ciência junto com o que eu estou falando, é, sobre epigenética, lógico que esse é um artigo científico, mas eu peguei uma parte dele sobre epigenética, desempenha um papel crucial na regulação dos processos biológicos, modulando a atividade dos genes sem alterar a sequência de DNA. Por que que eu trouxe isso para a gente pensar um pouco? Porque quando nós nos deparamos com comportamentos de espécies animais específicas, por exemplo, sabemos que chow-chow são cachorros mais agressivos, lógico que existem exceções. Sabemos que existem diferenças entre as raças de cavalos, né? Isso por que que acontece? A forma como foram criados, o meio como eles foram criados e toda uma carga genética, sim, que foi trazida ao longo das gerações. Mas a epigenética, ela não vai estar lá na sequência de DNA, ela mais diz respeito ao nosso externo, ao ambiente. Então, o quanto que isso está influenciando em toda a dinâmica de cura dos animais. Então, às vezes, são necessários quebrar alguns padrões, né? Até mesmo na nossa cabeça, porque quando a gente mantém isso, a gente também mantém a perspectiva sobre o nosso paciente. Puxa mais um, Rô. E vale ressaltar aqui, ó, gente, eu dei um Google só para falar da senciência animal, né, dessa capacidade de perceber e sentir, né, o mundo ao redor, que isso é no Ministério da Agricultura, que eles estão falando de senciência, isso tem a ver com a parte também que agora visa de bem-estar animal, né? Então, a importância, sim, da gente trazer as emoções e interferir, sim, e tentar ajudar na cura dos animais nesse âmbito emocional. Então, é só para elucidar mais, eu acho que o que nós fazemos e esse movimento que nós estamos fazendo, ele é muito importante. E aí eu trago uma reflexão. Essa daí é uma reflexão para a gente pensar um pouco sobre tudo que nós falamos, né, e que nós pensamos, sobre o efeito placebo. O efeito placebo faz parte do potencial humano de reagir positivamente a um agente de cura. O agente de cura, no caso aqui, refere-se a uma pessoa, né, que trabalha com cura. Professor da Escola de Psicologia da Califórnia, Michael Jospe, fala que a atitude do agente de cura ajuda a criar um resultado no paciente. E daí dei outro Google e acho a seguinte frase: o efeito placebo nos animais é um fenômeno onde eles apresentam respostas fisiológicas a tratamentos que não possuem propriedades curativas. Isso significa que, mesmo sem um efeito farmacológico real, os animais podem mostrar melhorias percebidas em sintomas ou condições de saúde. Além disso, o efeito placebo pode ser condicionado, fazendo com que os animais respondam a um placebo como se fosse um tratamento real. Estudos indicam que tanto animais quanto bebês que não têm clareza sobre o tipo de intervenção que estão recebendo podem ser influenciados por esse efeito. E aí, depois, se a gente pensar em placebo, que é uma coisa boa, a gente pode pensar em nocebo também, que é uma coisa que não é positiva. Por que que eu trouxe essa reflexão? Quando a gente começa a pensar um pouco isso, eu gostaria que vocês refletissem e me dessem realmente a opinião sobre isso. Então, não quer dizer que é o que eu estou dando para o animal que faz o efeito, não diz respeito a isso, e sim a minha intenção de cura. Só que se a gente for pensar, quando eu tenho a intenção de cura e um bebê e um animal talvez não sejam capazes de perceber isso, porque a comunicação não é igual com um adulto, né, ou um ser humano que já está se comunicando, isso nos traz à mente que toda essa conexão ela sempre ocorre então em nível energético. Então, o efeito placebo hoje é a nossa comunicação energética e as várias formas como ela pode ocorrer nessa esfera que nós temos aqui no nosso corpo físico.
consecutivamente o corpo sutil. Pode passar. Eu agradeço a todo mundo por me permitirem compartilhar. Trouxe uma frase hoje que eu tive um insight, né? Que nós devemos ser especiais para nós mesmos e que nossa especialidade não subjugue a essência. Então, que sempre nós nos conectamos em essência, porque a única coisa que sobra de nós é o que nós realmente somos em essência. Era isso, galera. Obrigada, Gabi. Sensacional, hein? Sensacional. Eu vi cabeças explodindo. A minha saiu uma fumaça aqui, tá saindo ainda. E, Gabi, cara, o meu comentário, né, sobre tudo que você apresentou para a gente, eu acho que sensacional em termos da atenção que você pediu para a gente ter em nós mesmos, né? Eu acho que isso é um ponto altíssimo da palavra que você compartilhou com a gente hoje e o quanto isso a gente deve se cuidar, né? E se olhar para dentro antes de pensar em qualquer coisa. A gente sabe, né, de forma bem grosseira, o quanto interfere quando a gente pega para fazer qualquer tipo de intervenção num paciente, né, quando a gente não está bem, mas isso é um ponto altíssimo que eu tenho certeza que todo mundo vai refletir bastante sobre isso, né? Obrigada. E a sua visão também, né, do efeito placebo no final é, é muito legal, porque eu tinha uma visão, eu diria que um pouco menos lapidada do que a sua sobre o placebo, já estava um pouco melhor do que o que realmente a indústria. Porque a história de placebo é a história, na verdade, de uma indústria farmacêutica, né? Então, o placebo surge numa indústria farmacêutica querendo comprovar as coisas, tá? Mas, no momento que realmente a gente verifica que até o efeito, os placebos têm efeito terapêutico, né? Então, eu vou até voltar aqui no seu slide sobre o efeito placebo, né? Eu não sei de onde que você tirou essa frase, né? Você falou que foi do Google e tudo mais, não sei qual A segunda frase, o segundo parágrafo, eu dei um Google mesmo, efeito Google mesmo. placebo nos animais. Eu Pois fiz é. isso. E aí o pessoal fala ali, né? Tratamentos que não possuem, não. Então, é um fenômeno onde eles apresentam resposta fisiológica a tratamentos que não possuem propriedades curativas. Pronto, já está errado, né? Por definição, já está errado, certo? Porque tem atividade curativa, né? A gente sabe que tem. Então, tem. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês um estudo muito legal de epilepsia em cães, tá? Crises epiléticas. Então, assim, não dá para ter dúvida que o negócio funcionou, tá? Não é subjetivo, né? Crise epilética é muito evidente. Cães que foram medicados com fenobarbital e cães que receberam placebo. Tá? E os cães que receberam placebo tiveram quase o mesmo nível de melhora que os cães que foram medicados com fenobarbital. Então, assim, não dá para ter dúvida sobre efeito placebo em animais, né? Aí fica também a dúvida. Realmente, né, a sua visão do efeito energético eu acho muito interessante, aprimora a minha visão. E não só isso, será que eles realmente não têm a consciência que a gente acha que eles não têm? Pois é, eu acredito que tem. A dúvida, né? A gente acha que eles não têm consciência, mas será que eles não têm consciência? É. O que eu vejo, Rô, tudo que a gente não tem conhecimento, a gente tenta botar como algo místico ou tenta inferiorizar para poder, na verdade, afagar o nosso ego de profissional. A verdade é essa.
Então, acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla mesmo, de perder essa linha de raciocínio e entender que o campo energético e a intenção ou o movimento, só o fato deles aceitarem aquele movimento já é uma curativa. O corpo já entende como curativa. Uhum. Então, ao meu ver, para mim, eles têm plena consciência. Posso estar falando bobagem, mas a minha interpretação hoje, mediante ao que eu tenho, é essa. Junta tudo, né? O efeito energético, a intenção de cura, a consciência, o movimento, né? O saber que está sendo tratado, né? Então, acho que é tudo isso que está em jogo ali, né? Ale, quer falar? Eu quero. Não me aguento, né? Eu fui anotando umas coisas aqui para compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu posso até tentar achar o vídeo, que eu acho que eu dividi com algumas pessoas, falando sobre o medo, o quanto o medo ele é imputado na gente. Então, fizeram um experimento com bebês em uma creche e soltaram cobras, os bebês engatinhando, abaixadinho, e obviamente não peçonhentas, né? E essas cobras passando. É, e aí a gente volta lá, né, no lance do quanto a nossa mente e o quanto o redor, e aí a gente pode até, uma coisa mais próxima que foi a pandemia, o quanto a gente é manipulado com o medo, porque o medo ele te paralisa. Então, infelizmente, a gente tem, voltando até pegando o gancho do não conhecimento, o que que acontece com os nossos colegas? E eu não estou julgando, eu só estou esclarecendo algo que eu vivo desde 2004. Quantas vezes eu entrei na clínica de alguém quando eu estava começando a trabalhar com medicina chinesa, falar de chakras, tentar explicar o que era um meridiano, e os colegas me ignoravam, tiravam uma com a minha cara, né? Na verdade, pode ser que fosse um medo, porque aquilo que eu desconheço, eu descredencio. Qual é a primeira coisa que a gente ouve? Ah, isso aí não funciona. E aí você tenta, né? Eu ainda, às vezes, quando eu tô meio na persuasão ali, eu falo, não, mas vale a pena eu plantar uma semente aqui. Eu até tento conversar. Falo, olha, mas vamos ler, vamos estudar, o que eu puder te ajudar. Não que eu saiba tudo, mas o pouco que eu sei eu dividindo com você, a gente já soma, você me dá uma experiência, né? Mas a primeira reação é rechaçar. Ah, isso aí não funciona. E é o que a gente sofre o tempo inteiro, né? Quando você sai um pouquinho do que é o convencional, que a gente foi condicionado no nosso aprendizado básico universitário, é o que a gente sofre, assim, de cara, né? E, e aí eu achei incrível essa comparação do lance do medo, porque o medo não é nosso, né? O medo, óbvio, ele é algo que te preserva, né? Até eles explicam no texto. Existe o medo de preservar a tua vida, óbvio, você não vai sair pulando de paraquedas com paraquedas não adequado, numa altura não adequada, você tem que ter algumas coisas que te segurem. Mas alguns medos, eles são imputados para te paralisar. E talvez o medo do novo. Quantas pessoas têm o medo do novo? De falar, não, eu não vou mudar, eu faço isso aqui há 30 anos, eu ando nessa rua há 30 anos. E a gente já sabe, por exemplo, né, até falando de neurologia, Rô, que você manja mais do que a gente aqui, o que que é sugerido para a gente todos os dias? Façam caminhos diferentes, para que tenha conexões diferentes. Você vai para casa no mesmo, você sai da clínica, vai para casa, ou sai do cliente, vai para casa, você vai sempre fazer o mesmo caminho? Não, muda o caminho, faça coisas diferentes, aprendam coisas novas, né? Para a gente ir variando isso. E só mais um parênteses aqui de uma coisa que você falou que eu concordo, o tutor quer o bem do animal. Só que muitas vezes o que o tutor projeta no animal, que eu vejo também da minha experiência, é o quê? Aquilo que ele precisa olhar nele, aquela dor que ele tem nele. Então, ele projeta que o animal evolua, e, na verdade, assim, a gente está cansado de saber que muitas vezes esse animal ele não tem força nem para fazer a passagem dele. E quando você vai lá tratar, óbvio, você quer que o animal fique bem, mas hoje a gente já tem uma consciência de que talvez o bem é que esse animal desencarne. Mas como é que você vai falar isso para aquela tutora que botou esse animal no lugar de um filho que ela perdeu e Sim. que está errado? Que tem inversão de papel, que na constelação a gente sabe que dá um BO danado.
né? E eu vivenciei, como eu acho que eu cheguei a contar para vocês, que eu vivenciei há pouco tempo o lance de tirar os meus cães da minha cama. Uhum. Foi dolorido? Foi. Eu enxerguei um lado que eu não tinha enxergado, mas o quê? Por serem meus companheiros, por eu morar sozinha até então, né? Não tenho mais meus pais, não tenho irmãos, então eu acabei me sentindo meio sozinha e eu fiz dos cães os meus companheiros. Só que agora eu tenho um companheiro. E numa das nossas conversas, o que que ele falou para mim? Você precisa tirar eles da cama, porque Uhum. eles também vão sofrer por uma carência sua, por uma dor sua. Ele falou, eu não estou te julgando, eu te entendo perfeitamente. Mas para que eles não sofram, porque você, quem na verdade quem está sofrendo é você. Para eles vai ser tudo legal, tanto que eu botei as caminhas tudo em volta assim da minha cama, tá todo mundo dormindo nas caminhas, tudo certo, né? Mas eu fiquei com aquela sensação. Então assim, muitas vezes o que o tutor, né, acha que é o bem é a carência do tutor. E aí, de novo, por isso que eu acho que é tão importante a gente entender um pouco o outro lado, né? Eu fiz Teta Healing, eu fiz reprogramação biológica, eu estudo medicina germânica, que eu amo de paixão. Até no curso de TN a gente colocou, né, um módulo só de medicina germânica para que as pessoas entendam o quanto ela ajuda na anamnese, a você entender o campo, esse campo familiar, né? Essa de multiespécie. Então, assim, faz toda a diferença. E é aquela história, às vezes a pessoa, você vê, é nítido, você faz a história de vida, você vê onde está a dor daquele tutor, que ele está transferindo para o animal, e o animal olha para você e fala, então, você avisa ou eu aviso? Porque eu não aguento mais gritar aqui, né? Maior É isso. tem muitos, né? Tem muita projeção. É. Gabi, brigadíssimo. Foi lindo. Gratidão Eu por você agradeço. compartilhar e tocar aí tanto. Deixar as meninas falarem. Antes, nós temos 8 minutinhos aqui. Antes da Kelly falar, a Camila fez uma pergunta aqui no chat e eu queria a- começar a resposta, mas quem também quiser comentar, por favor, fica à vontade, né? Como faço para me reencontrar, né? É, a gente, a gente acho que ao longo da nossa vida a gente passa, a nossa vida é um senoide, né? Ela tem altos e baixos o tempo todo, tem ciclos. E eu particularmente, eu noto que a minha vida tem ciclos de 7 anos que são muito marcados. Sei lá se isso tem alguma, é um número cabalístico, mas enfim. Mas tem. Mas assim, a gente tem que se reencontrar, Camila, o tempo todo, na verdade. Se a gente não ficar se ajustando o tempo todo, a gente se perde. Então, isso isso é parte da vida. Semana passada eu passei por um evento que a Camila trabalha comigo, tá? Na mesma clínica, que você nem chegou a ver porque você não estava lá, mas eu não sei se a Roberta Brandi está aqui hoje na reunião. Não tá, ela não pôde vir. Mas aconteceu um evento, né, profissional na semana passada que eu me perdi. Eu ejetei, eu fui parar lá em Plutão, tá? Então, existem cenários na vida que realmente tiram a nossa alma do corpo mesmo, né? E aí, primeiro, a gente precisa ter uma rede de suporte. Tem que ter alguém para gritar, né? Alguém que a gente tenha confiança, né? E que a gente possa pedir socorro. Essa é a primeira coisa, quando a alma sai do corpo. E a segunda coisa é realmente se acalmar e tentar entender que é só um evento, né? E que, graças a Deus, nada dura muito. Não sei se é bom ou é ruim, mas nada dura muito. Então, essa fugacidade, né, dos eventos e tudo mais, as coisas passam, né? E pior, na maior parte das vezes, os eventos são mais simples do que o que a nossa cabeça nos diz, né? Quem tá de fora, então,
nesse evento particularmente, né, que eu pedi resgate para o Marcelo e para a Roberta, os dois falaram a mesma palavra para mim sem ter se encontrado, assim, sem absolutamente ter cruzado um com o outro. Isso é muito pouco porque você, para a forma como você tá, né? Então, geralmente é isso, né? Geralmente a nossa mente, ela, exato. A Maristela falou, passa por cima e destrói a gente algumas vezes, né? A nossa mente, ela amplifica as coisas. Então a gente precisa ter um ponto de apoio, né? Alguém de fora que realmente que a gente possa conversar e nos ajude a voltar para o chão, né? Mas isso vai acontecer a vida inteira. Eu acho que, né? Se alguém quiser complementar, fica à vontade, A tá? Kelly tá balançando a cabeça ali, ela tem coisa Minha vez. importante para falar pra Kelly, gente. se você já quiser começar falando e já ir Não, isso, é, o caminhão que passou em cima de você, ou provavelmente passou em cima da Camila, acho que de todo mundo, em maior ou menor grau, né? É isso, é a gente esperar passar mesmo. Eu gosto do que você, aquela aula que, a última eu não assisti porque o caminhão tinha passado em cima de mim, na outra foi aula. semana passada também? Ah, então teve uns par de caminhão aqui em Araraquara na semana passada. Ah, passou em outros lugares aí também, em outros estados, que aqui, pelo jeito, foi, né, uma parada de caminhão. É, Tudo sem Semana freio. passada ele passou, mas a parte boa, né? Como eu me encontro, a gente só se encontra quando tá perdido. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Então é, cada reencontro é muito bom depois que a gente se perde. sim. É, É a se gente, permitir passar, né? É se permitir passar. é, E É, como é, diz, e como diz a minha terapeuta, ela olha para mim e ela fala assim, e tá tudo bem. tá Na tudo. maior calma do mundo. Eu... blá, 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 blá. Aí falo. Aí ela me mostra o ponto de vista, tipo, meu, olha o que você tá fazendo. Ariano, né? Ariano. Explodiu, blá, blá. Aí depois eu olho e eu falo, nossa, não era para tudo isso, né? Assim, para eu ter sofrido tanto, para eu ter me desgastado tanto. E ela olha para mim na maior calma, na maior amorosidade do mundo, e ela fala, e tá tudo bem. É é, isso. se acolher, né? Se acolher. Primeiro você se acolhe para permitir ser acolhida, né? Exato, exato. E É aí, isso. Eu só queria falar, aquela aula que você, a Gabi falou do efeito placebo, né, gente? Eu trabalho com reiki, com terapias energéticas também. Então, isso aí todo mundo diz, né? A ciência diz que tudo isso é efeito placebo, né? Mas se a gente pensar no salto quântico, foi só um salto quântico que ocorreu, e ele pode ocorrer com o uso de medicação, com um abraço, com uma inspiração divina, com esperar o tempo passar, como vai acontecer com a Camila, ou um abraço que vai chegar para ela. É isso, é, né? e não ver o efeito placebo como algo menor ou ruim, né? Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra ali, não ao pé da letra, mas se a gente for realmente analisar a situação, é algo até superior, né? Porque você consegue, é, é o que eu falo, assim, eu falo um pouco do efeito placebo na aula sobre dor, né? A indústria farmacêutica tem o objetivo de falar, colocar o efeito placebo como um vilão, como mal, porque na verdade ela quer colocar o medicamento como o dono do bem. Uma cura, né? Exato, mas eu não tenho uma indústria farmacêutica, eu tenho pacientes. Então, o meu objetivo não é que o remédio funcione, é que o meu paciente se cure. São coisas diferentes. Se é por efeito placebo, cacebo, cecebo, xicebo, não me importa, entendeu? Cacetebo, não me importa. Me importa é que o paciente se cure. Eu não vendo remédio. Como eu falei, é o copo de água que a avó colocava às 6 horas da tarde na Ave Maria do rádio. E aí você caía, você batia a cabeça, o outro chegava com dor na coluna. Ai, ó, tô a água da Ave Maria. A minha avó tinha isso. E, gente, o troço fazia efeito. E tudo Pois bem. é. E Corpo beleza, formado de tá água, tudo bem, como frequência diz a própria psicóloga. vibracional, intenção, tudo junto. É isso aí.
É isso aí. O nosso objetivo está na cura, não está em vender remédio. Então, que se Eu não dane. quero saber o caminho, eu quero saber que deu o resultado, né? Mas vai falar para isso pro povo, Nossa Senhora. Mas tudo bem, a gente segue, que a gente é teimoso. Nós somos as netas das bruxas que não foram queimadas, né? Ou Exato. for. Ou foram. É. Ou foram, e nós estamos aqui. Ou foram. Pois é. Gente, deu nosso tempinho. Obrigada pela presença de todas. Tá cada vez mais uma reunião de bruxas mesmo, porque tem um monte de homem no grupo, mas ninguém vem. O problema deles não é nosso. Eu vou mudar E o nome tem do um homem grupo. aqui hoje. Ele chegou atrasado, mas tá quietinho. Entrou e já saiu. Ah, tá louco, só por Deus. É, o Marcelo. Eu vou convidar o meu Tadinha. bruxinho para ver se ele quer fazer parte. Isso. Antes de desligar, quem é a próxima? Ah, é Ah, verdade. pera. Exatamente. 2 ou 1. Deixa eu parar de gravar aqui só um minuto. Mas...